Bom, pessoal, acho que o próximo passo aqui, trabalhando no nosso layout, é trabalhar um pouquinho aqui com os espaçamentos, né, e com o tamanho de alguns controles. Por exemplo, em telas pequenas, esses dois botões aqui, o ideal seria que eles fossem exibidos, né, ocupando, né, a largura toda ou boa parte da largura da tela. Isso dá um layout aí mais alinhado aqui com os inputs aqui de cima e também fica mais fácil, né? Uma coisa que a gente tem que pensar quando o usuário está trabalhando com a nossa página numa tela pequena, né? Numa tela de celular, é que tem que ter alguma facilidade para o usuário clicar nos botões. Então, botões muito juntos, né? Links muito juntos, muito pequenos, podem dificultar, né? Um pouco a vida aí do usuário. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui com os alinhamentos, tá? E com o tamanho dos elementos. O primeiro passo aqui, eu acho que a gente pode vir e adicionar, né, 100% de largura nesses dois botões. Como que eu faço isso, pessoal? Vindo aqui na documentação do Bootstrap, em utilitários, nós temos utilitários aqui de sizing, né, de tamanho. E aí nós temos esse largura 100%, que seria essa classe W100, que permite definir a largura de um elemento em 100% do elemento pi, né? No caso, então, eu vou definir que o elemento botão tenha 100% da largura da coluna, tá? Vou clicar aqui com o botão da direita em inspecionar. Vocês vão ver que o botão ele é aqui pequenininho, mas a coluna ocupa, né, toda a janela. Então, nós vamos modificar a largura do botão para ocupar também toda essa largura da janela. Vou vir aqui no meu código e aqui no botão eu vou adicionar aquela classe W-100. Bem simples, W-100. Certo? Então, ó, agora está um pouquinho melhor. Bom, então agora vamos trabalhar com os espaçamentos. Eu acho que o espaçamento entre as linhas aqui, ele está muito pouco, principalmente entre o esqueci minha senha, né, e o manter conectado, os botões. Vai ser bem difícil do usuário clicar em um desses itens sem acabar esbarrando nos outros. Pessoal, a gente pode fazer isso de algumas formas, tá? Eu acho que a mais simples seria usar aqui os utilitários de espaçamento, mesmo aqui do Bootstrap, que a gente já viu. A gente tem também aqui dentro do layout os gutters, mas esses não que sejam complicados, eles dá para usar, só que eles acabam gerando alguns problemas, né? De conteúdo, às vezes sobrepõe um outro, sai do tamanho da tela, e aí você tem que usar esse tipo de classe que overflow hidden para ocultar conteúdo, ou então para que não apareça as barras de rolagem. Então vamos deixar eles de lado por enquanto. Vamos trabalhar com as margens e paddings mesmo, tá? Isso pode dar um pouquinho mais de trabalho depois, quando a gente for para telas maiores, mas por enquanto eu acho que vai ser mais simples para entender. Então eu vou vir aqui nessa linha e vou adicionar, né, uma margem antes e depois do esqueci minha senha, certo? Em cima e embaixo. Como que eu faço para adicionar uma margem em cima e embaixo? Eu posso vir aqui na linha, dessa vez, certo? E aí eu vou colocar margem e vou colocar Y, MY, certo? E aí eu vou colocar o valor que eu quero. Vou colocar 3 aqui para a gente ver. O que é o MY3? Eu estou adicionando uma margem 3, tanto em cima quanto embaixo, né? No eixo Y. Vamos ver o resultado? Ó. Agora eu esqueci minha senha, está aqui um pouquinho mais afastado, certo? Um pouco mais fácil de clicar. Eu acho que vale a pena também a gente fazer a mesma coisa com o manter conectado. Só que no caso do manter conectado, bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos testar. Acho que a melhor forma de ver é testando. Então eu vou vir aqui na linha também e vou colocar um MY3 aqui também. Só que eu acho que agora o espaço vai ficar tá razoável. É que agora o espaço ficou um pouco desbalanceado, né? Como eu tenho
3 no esqueci a senha, 3 no manter conectado, tanto em cima quanto embaixo. Aqui eu tenho um espaçamento 6, né? E aqui eu tenho 3 e 3. Então, talvez no manter conectado, ao invés de colocar MY, eu possa só colocar MT, para só aplicar a margem em cima, certo? Vamos ver o resultado. Ó, agora ele está um pouquinho mais equilibrado. Eu tenho uns espaçamentos mais próximos aqui, uns do outro. Então aqui em cima dessa linha eu tenho 3 espaços. Aqui em volta dessa eu tenho 3 espaços. Fica um pouquinho mais limpo. O manter conectado acho que nem precisava ser 3 espaços. Acho que 2 espaços aqui já daria o layout que a gente quer. Certo? Pessoal, a ideia aqui é essa, tá? Eu estou explorando aqui o layout. A gente está explorando o layout, explorando a documentação do Bootstrap, fazendo junto mesmo. Eu estou mostrando e explicando para vocês aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou vendo, tal, e testando as ideias para que vocês tenham uma noção aí, né? Entendam um pouco de como funciona esse processo, tá? Não é simplesmente vir aqui e codificar. A gente tem que ir testando e entendendo e ajustando e principalmente pensando, né, na experiência do usuário. Quando o usuário for lidar com essa tela, ele tem que lidar de uma maneira fácil, né? Ele tem que ter uma boa experiência. Tá? Tem toda uma disciplina sobre a experiência do usuário, usabilidade, etc., que vai muito além do que a gente está vendo aqui, mas assim, nós também somos usuários, então a gente consegue olhar aqui e ter uma ideia daquilo que pode ser bom ou pode ser muito ruim, certo? Bom, outra coisa que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui é pegar o esqueci minha senha e jogar ou para o centro ou para a direita. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Eu posso vir aqui, ó, pegar a coluna que está em volta do esqueci minha senha e transformar ela. Agora ela é uma coluna simples e está ocupando 100% do espaço da linha. Vamos transformar ela numa coluna alto, que se ajusta ao tamanho do conteúdo. Então eu vou vir aqui, né, no código, vou vir aqui no esqueci minha senha e colocar aqui col alto, col tracinho alto. Bom, não mudou nada no layout, certo? Mas, se nós viermos aqui no esqueci minha senha, agora vocês vão ver que a coluna aqui agora, ó, ela está ocupando só o espaço do texto. Agora há pouco também eu estava falando do esqueci minha senha, mas estava olhando para o manter conectado, né? Bom, mas o efeito é o mesmo. E agora o que que eu faço, pessoal? Agora eu posso vir aqui e usar, né, uma das classes aqui de alinhamento que a gente viu para as colunas, no caso de alinhamento horizontal. Então eu vou testar duas opções. Eu vou testar centralizado, Justify Content Center, e o Justify Content End para colocar ela lá na direita. Vamos ver como fica o resultado? Então eu vou pegar aqui. Lembrando que isso aqui eu adiciono no row, tá? Não na coluna. Adiciono aqui no py. Então, vem aqui no row, Justify Content Center, e vamos ver o resultado. Ficou um pouquinho melhor, mas eu acho que a direita talvez seja o ideal. Assim não tem problema, né? Até na hora do usuário clicar, dele clicar no manter conectado e acabar clicando no esqueci minha senha. A gente deixa as coisas separadas, né? Sem ocupar muito espaço na tela. Bom, pessoal, agora a gente já tem aqui um layout mais ou menos aí funcional, né? Pelo menos para telas pequenas. E uma coisa que vale a pena é a gente dar uma olhada, né, em outros tamanhos aqui de dispositivo para ver como que o nosso layout seria exibido, certo? Vocês vão ver que em alguns casos aqui pode ter alguma distorção e tal, que a gente mais para frente, né, vai corrigindo. Ó, por exemplo, você vê aqui o iPhone
o iPhone X, né, que ele tem uma proporção bem diferente entre a altura e largura da tela. Então fica um pouco estranho, né? Fica uma coisa meio espremida aqui. Talvez a gente possa colocar nesses casos aqui, colocar mais espaçamento, algo assim. Mas a gente vê isso depois. Ó, em telas maiores, como do iPad, você vê que já começa a ficar aqui de uma forma que não tá muito legal. Então, para tablets, para telas maiores, a gente vai ter que rever aqui o layout. Mas no caso, vamos aqui pelo nosso S5 padrão aqui, a gente vê que já tem já tem uma página aqui mais ou menos funcional, certo? Pessoal, então é isso. Nos próximos vídeos aí, a gente vai dar uma olhada, né? Quando a gente sair desse layout de dispositivo, né? For para layouts telas maiores, como adaptar, né? Como ter aí esse comportamento responsivo para o nosso layout, certo? A gente olhou aqui em alguns tamanhos de dispositivo, viu que o layout ele está se comportando bem, porém, né, em tablets e quando eu passo para telas de computador mesmo, aí já fica um layout que não é muito, sim, é usável, não tem nenhum problema aqui, mas não é um layout muito agradável, né? É um layout meio feio. A gente quer chegar mais próximo, né, nesse tipo de tela dos layouts, né, dos exemplos que a gente viu aqui, da caixinha centralizada, com tamanhos aí até, né, proporções, na verdade, mais próximas da que a gente tem nas telas pequenas, certo? Então, nos próximos vídeos a gente começa a trabalhar então com a responsividade do nosso layout.